Bom dia a todos. Vamos para mais uma leitura. Estamos na página 608, segundo Macabeus, e hoje entraremos em Jó. Segunda expedição de Lisias. 13. No ano 149, os partidários de Judas souberam que Antíoco vinha contra a Judéia, com um considerável exército. Lisias, seu tutor e ministro, acompanhavam-o e eles comandavam as tropas gregas, elevando-se a 110.000 infantes, 5.300 cavaleiros, 22 elefantes e 300 carros armados de foices. Miserável fim de Menelau. Menelau havia se ajuntado a estes e intervinha perfidamente junto ao rei, não a favor de sua pátria, mas tendo em mira a confirmação de sua dignidade. Todavia, o rei dos reis excitou contra este celerado a cólera de Antíoco, e tendo-o Lisias acusado de ser a causa de todos esses males, mandou o rei conduzi-lo a Bereia, para que fosse morto segundo os costumes do país. Ora, havia ali uma torre de 50 côvados cheia de cinza e munida com muitos instrumentos giratório que, de todos os lados, precipitava sobre essa cinza. Era lá que qualquer culpado de roubo, sacrilégio ou de algum outro crime particularmente grave era lançado à morte pela multidão. Foi nesse suplício que morreu Menelau, o prevaricador que não recebeu assim sepultura alguma. E isto foi justo, porque ele havia pecado bastante contra o altar que sustenta o fogo puro e a cinza, e foi na cinza que ele encontrou a morte. Êxito de Judas. Nesse meio tempo, o rei avançava imaginando os mais bárbaros planos e decidido a empregar contra os judeus os piores castigos imaginados por seu pai. Sabendo disso, Judas mandou ao povo que invocasse ao Senhor noite e dia, para que nessa circunstância, mais do que nunca, ele viesse em socorro daqueles que estavam ameaçados de perder a lei, a pátria e o tempo. Que ele não permitisse que o povo, apenas um pouco aliviado, recaísse sobre os golpes das nações perversas. Rezaram, todos juntos, invocaram o Senhor misericordioso entre lágrimas, jejuns, prostrados 3 dias consecutivos. Judas exortou-os e disse-lhes que estivessem preparados. Entrevistou-se ele com os anciões e decidiu não esperar que o exército do rei penetrasse na Judéia e se assenhoreasse da cidade, mas sair logo e travar batalha decisiva com o auxílio de Deus. Entregou, pois, a sorte das armas ao Criador do mundo e encorajou seus companheiros a combater valentemente até a morte em defesa das leis do templo, da cidade, da pátria e da nação. Em seguida, levou seu exército até Modim. Depois de ter entregue a seus homens a senha, a vitória de Deus, tomou consigo os mais corajosos entre os jovens e partiu de noite, a fim de atacar o acampamento que abrigava o rei. Mataram cerca de 2.000 homens, massacraram o principal elefante e o seu condutor, e por fim espalharam pelo campo o terror e a confusão. E obtido esse êxito, retiraram-se. Despontava o dia quando cessa este ataque graças à proteção de Deus. Provando a audácia dos judeus, tentou o rei apoderar-se das fortificações por estratagemas. Partiu a fim de colocar cerco diante de Bet-sur, praça forte dos judeus. Foi, porém, rechaçado, sofrendo revés e vencido, enquanto Judas reabastecia os sitiados. Rodoco, combatente do exército dos judeus, revelou os segredos dos seus aos inimigos, mas após inquérito foi apanhado e metido no cárcere. Novo Tratado de Paz. Pela segunda vez o rei parlamentou com os habitantes de Bet-sur, apresentou-lhe a mão, recebeu a deles, partiu para atacar o exército de Judas e foi vencido. Soube então que Felipe, a quem tinha deixado em Antioquia para a direção dos negócios, se revoltara e ficou muito consternado. Fez propostas aos judeus, aceitou as considerações dele e jurou tudo o que lhe pareceu justo. Reconciliados, ofereceu um sacrifício, presenteou o templo e mostrou-se benévolo para com a cidade. Acolheu com agrado o Macabeu e deixou como governador na região Hegemonides, desde Ptolemaida até a terra dos Gerrênios. Dirigiu-se a Ptolemaida,
porque os habitantes estavam descontentes com este tratado e indignados com os decretos promulgados. Lisias subiu à tribuna, defendeu-o como pôde, persuadiu e apaziguou o povo, levando-os a benévolos sentimentos e voltou depois a Antioquia. Assim, decorreram a ofensiva e a retirada do rei. O sumo sacerdote Alcino, 14. 3 anos mais tarde, Judas e seus amigos souberam que Demétrio, filho de Seleuco, tinha chegado ao porto de Trípoli com um poderoso exército e uma grande esquadra. Soube também que o país caíra em suas mãos e que havia causado a perda de Antíoco e seu tutor Lisias. Ora certo, Alcimo, outrora sumo sacerdote, mas voluntariamente comprometido por ocasião da introdução dos costumes pagãos, vendo que de nenhum lado lhe restava esperança de salvação nem possibilidade de aconchegar-se ainda ao altar, veio ter com o rei Demétrio. Isto foi pelo ano 151. Ofereceu-lhe uma coroa de ouro, uma palma e, além disso, alguns ramos de oliveira, dos que se ofereceram no templo. Naquele dia, contudo, não disse nada, mas achou uma ocasião oportuna para executar sua maldade quando foi chamado ao conselho por Demétrio e interrogado sobre as disposições e intentos dos judeus. Respondeu ele: aqueles judeus que se chamam Assideus, a cuja frente se encontra Judas Macabeu, fomentam a guerra e a sedição e impedem que o reino goze de paz. Eis porque, despojado de minha dignidade hereditária, quero dizer, do sumo sacerdócio, vim aqui, primeiramente porque tenho realmente cuidado aos interesses do rei, depois em consideração para com os meus compatriotas, porque a irreflexão dos que citei mergulha toda a nossa raça num grande mal. Reconhecido isso, o rei, pela benevolência que testemunhas a todos, toma as medidas necessárias para a salvação do nosso país e de nossa raça ameaçada, porque enquanto Judas estiver vivo, é impossível que haja paz. Mal acabara ele de falar, os demais amigos do rei, hostis à causa de Judas, puseram-se a excitar Demétrio. Este designou imediatamente Nicanor, ex-comandante do corpo de elefantes, e promoveu a general da Judéia, ordenando-lhe que partisse a fim de matar Judas, dispersar suas tropas e restabelecer Alcimo como sacerdote do grande templo. Aqueles que na Judéia haviam fugido de Judas colocaram-se ao lado dos gentios sob a chefia de Nicanor, como se os infortúnios e males dos judeus lhe devessem redundar em outros tantos êxitos. Expedição de Nicanor. Os judeus, ao ouvirem falar da expedição de Nicanor e do ataque dos gentios, cobriram a cabeça com pó e imploraram àquele que fundou seu povo para sempre e que continuamente, de modo visível, defendeu sua parte escolhida. A ordem do chefe partiu logo o exército e encontrou o inimigo perto da aldeia de Desal. Embora Simão, irmão de Judas, estivesse em presença de Nicanor, adiou o ataque em vista do súbito terror produzido aos seus pelo inimigo. De seu lado, Nicanor, conhecendo a coragem dos homens de Judas e a grandeza de ânimo com que eles se atiravam ao combate pela pátria, temeu expor-se a uma decisão pelo sangue. Enviou, pois, Posidônio, Teódoto e Matatias para oferecer a mão aos judeus e receber a deles. As propostas de paz foram por muito tempo examinadas, o chefe as comunicou às tropas e unanimemente foram aceitas. Foi fixado um dia para uma conferência dos chefes sobre esse assunto. De um lado e do outro avançou um carro e colocaram cadeiras de honra. Judas postou homens armados em lugares estratégicos, prontos para qualquer eventualidade que os adversários os viessem trair. A conferência dos chefes foi satisfatória. Nicanor passou a residir em Jerusalém sem fazer ali mal algum. Despediu até mesmo a multidão das tropas que ele havia trazido consigo. Estava constantemente em companhia de Judas, sentindo amizade para com ele. Instou para que ele se casasse e que tivesse filhos. Judas casou-se, gozou de tranquilidade e desfrutou a vida. Verificando Alcimo os sentimentos recíprocos de ambos os chefes, investigou as cláusulas do tratado e dirigiu-se a Demétrio, acusando Nicanor de conjugar contra o Estado, porque havia designado para seu lugar tenente a Judas, o próprio inimigo do reino.
Exasperado e excitado pelas calúnias deste bandido, escreveu o rei a Nicanor, dizendo-lhe que estava descontente com os tratados realizados e ordenava-lhe que lhe enviasse preso Macabeu o mais depressa possível para Antioquia. Recebendo esta carta, Nicanor ficou consternado e triste por ter de romper seus contratos sem que Judas tivesse agido mal. Mas, como ele não pudesse contrariar as ordens do rei, procurava uma ocasião para executar esta ordem por algum ardil. Reparando Macabeu que Nicanor se mostrava mais rude para com sua pessoa e com uma atitude mais indiferente, pensou que este procedimento não indicava nada de bom. Reunindo, pois, um grupo de seus partidários, ocultou-se de Nicanor. Quando o outro compreendeu que havia sido logrado, dirigiu-se ao grande sublime templo no momento em que os sacerdotes ofereciam sacrifício e deu-lhes ordem de entregar este homem. Os sacerdotes, porém, juraram-lhe que não sabiam onde se achava o que ele procurava. Então, estendendo a mão para o templo, jurou: se não me entregardes Judas preso, arrasarei até o solo este santuário de Deus, derribarei o altar e no mesmo lado edificarei um magnífico templo a Dionísios. Ditas essas coisas, ele se retirou. Os sacerdotes, então, ergueram as mãos para o céu e invocaram aquele que sempre pelejou pelo nosso povo. Senhor do universo, exclamaram eles, vós, que vos bastais a vós mesmos, quisesse possuir entre nós um templo por habitação. Ó fonte santa de toda santidade, conservai, pois, sempre livre de toda profanação esta casa que há pouco foi purificada. Morte heróica de Razis. Aconteceu também que Razis, um dos anciões de Jerusalém, fosse denunciado a Nicanor. Era um homem dedicado para com seus concidadãos e grande reputação e cognominado pai dos judeus por causa de sua benevolência. Anteriormente, por ocasião da resistência ao paganismo, havia sido acusado de judaísmo e pelo judaísmo ele se havia exposto corpo e alma com um zelo extremo. Nicanor, que pretendia dar uma prova de sua hostilidade para com os judeus, enviou mais de 500 homens para apoderar-se dele, supondo que, prendendo-o, causaria aos judeus um golpe penoso. Como esta tropa fosse apoderar-se da torre e forçar a entrada uma vez que havia sido dada a ordem de atear fogo e incendiar as portas, Razis, quando ia ser preso, transpassou-se com a própria espada, preferindo morrer nobremente antes que cair nas mãos dos ímpios e padecer ultrajes indignos do seu nascimento. Na precipitação, porém, dirigiu-se mal o golpe e, enquanto os soldados forçavam do lado de fora contra a porta, ele correu animosamente para cima do muro e, com coragem, precipitou-se de modo a cair sobre eles. Estes afastaram-se com rapidez e Razis esmagou-se no espaço deixado vazio. Todavia, ainda, respirando, cheio de ardor, ergueu-se, embora o sangue lhe jorrasse como uma fonte de suas horríveis feridas, atravessou a multidão numa carreira, em seguida de pé sobre uma rocha escarpada e já inteiramente exangue, arrancou com as próprias mãos as entranhas que saíam e lançou-as sobre os inimigos. Foi assim seu fim, pedindo ao Senhor uma vida e do sopro de las restituísse um dia. Derrota e morte de Nicanor. 15. Ouvindo falar que Judas e seus aliados se achavam nas fronteiras de Samaria, resolveu Nicanor atacá-los com toda a segurança no dia do repouso sabático. Os judeus, obrigados por ele a segui-lo, disseram-lhe: não faças um massacre tão selvagem e tão bárbaro, mas respeita, por teu lado, o dia escolhido, especialmente santificado por aquele que tudo vê. Mas este tríplice celerado perguntou se existia no céu um soberano que houvesse prescrito observar o dia de sábado. Como eles responderam: foi o mesmo Senhor, vivo, todo-poderoso no céu, que ordenou a celebração do sétimo dia. E o outro replicou: também eu sou poderoso na terra e ordeno que se tomem as armas e se executem as ordens do rei. Todavia não pôde executar seu desígnio criminoso. Enquanto Nicanor, no auge de seu orgulho, decidia erigir um troféu com os despojos de Judas e seus companheiros, Macabeu, ao contrário,
deixava-se levar por uma inteira confiança de que haveria de obter auxílio do Senhor. Exortava os seus companheiros a que não temessem o ataque dos gentios, que se lembrassem dos auxílios já obtidos do céu e que esperassem que também agora o Todo-Poderoso lhe concederia a vitória. Encorajou-os, citando a lei e os profetas, lembrando-lhes os combates outrora sustentados, inflamou-os desse modo com um novo ardor. Após haver-lhes reanimado o espírito, estimulou-os ainda, apresentando aos seus olhos a perfídia dos gentios e o desprezo da palavra dada. Assim armou a todos, não com a segurança que vem das lanças e dos escudos, mas com a coragem que sucinta as boas palavras. Narrou-lhes ainda uma visão digna de fé, uma espécie de visão que os cumulou de alegria. Eis o que vira. Onias, que foi sumo sacerdote, homem nobre e bom, modesto, em seu aspecto e caráter ameno, distinto em sua linguagem e excitado, desde menino na prática de todas as virtudes, com as mãos levantadas, orava por todo o povo judeu. Em seguida havia aparecido no mesmo modo um homem com os cabelos todos brancos, de aparência muito venerável e nimbado por uma admirável e magnífica majestade. Então, tomando a palavra, dissera-lhes Onias, desculpa, eis o amigo de seus irmãos, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. E Jeremias, estendendo a mão, entregou a Judas uma espada de ouro e ao dar-lhe disse: Toma essa santa espada que Deus te concede e com a qual esmagarás os inimigos. Entusiasmados por essas palavras de Judas, tão nobres e tão capazes de excitar a coragem e robustecer as almas dos jovens, decidiram os judeus não acampar, mas arrojar-se para frente, travar com valor a batalha e obter assim uma decisão, porque a cidade, a religião e o templo estavam em perigo. Não lhes causava tanta preocupação as mulheres, as crianças, seus irmãos e seus parentes. A primeira e principal inquietação que tinha era a purificação do templo. Não era a menor angústia dos que haviam ficado na cidade, ansiosos pela luta que ia ser travada fora na planície. Todos já aguardavam a batalha decisiva, prestes a se iniciar. Os inimigos também já se tinham reunido para o combate, os elefantes estavam postados no lugar conveniente, a cavalaria disposta nas alas. Macabeu, à vista dessa multidão imensa, do aparato de armas tão diversas e do aspecto temível dos elefantes, estendeu as mãos para o céu e invocou o Senhor, que opera prodígios. Sabia muito bem que não é poderio das armas que obtém a vitória, senão que Deus a decide, ortogando-a aos que ele julga digno dela. Eis como foi a oração. Senhor, vós que no tempo de Ezequias, rei da Judéia, enviaste vosso anjo e fizesse perecer 185.000 homens no exército de Senaqueribe, enviai, pois, agora, ó soberano dos céus, um bom anjo que nos preceda, infundindo temor e espanto. Que vosso braço se estenda e extermine aquele que, blasfemando, vieram atacar vosso povo santo. E com essas palavras terminou. De um lado as tropas de Nicanor avançavam ao som das trombetas e dos hinos guerreiros. Do outro lado, os de Judas travavam a batalha entre invocações e orações. Enquanto pelejavam com as mãos, oravam ao Senhor no coração, e assim derribaram por terra nada menos que 105.000 homens. E sentiram-se cheios de alegria por ver Deus manifestar-se deste modo. Concluída a batalha, dispersaram-se felizes quando reconheceram Nicanor, prostrado com a sua armadura. Então, entre gritos e alvoroço, louvaram ao Senhor na língua paterna, aquele que se consagrara de corpo e alma ao serviço de seu concidadão e conservara para seus compatriotas o amor de sua juventude, ordenou que degolasse a cabeça de Nicanor, como também a mão e o braço, e os levassem a Jerusalém. Chegada à cidade, convocou seus compatriotas, dispôs os sacerdotes diante do altar e mandou aproximar-se também os que se achavam na cidadela. Apresentou-lhes a cabeça do impuro Nicanor e a mão que esse maldito havia insolentemente estendido contra a morada do Todo-Poderoso. Depois mandou cortar a língua no ímpio para lançá-la em pedaços aos pássaros e mandou suspender diante do templo o braço
decepado em castigo de sua insensatez. E todos puseram-se a louvar nesses termos o Senhor que se tinha manifestado. Bendito seja aquele que preservou sua morada de toda a impureza. O dia de Nicanor. Judas suspendeu, do mesmo modo, a cabeça de Nicanor na parte exterior da cidadela, como sinal palpável e evidente da proteção do Senhor. De comum acordo foi estabelecido que doravante não se deixara passar esse dia sem festejá-lo e que seria celebrado no dia 13 do 12º mês, chamado Adar, em língua sírica, Virgília do dia de Mardoqueu. Epílogo. Assim se desenrolaram os acontecimentos relativos a Nicanor, e já que a partir dessa época Jerusalém permaneceu em poder dos hebreus, finalizarei aqui a minha narração. Se ela está felizmente concebida e ordenada, era este o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é o que não pude fazer melhor. Assim como é nocivo beber somente o vinho ou somente a água, mas agradável e verdadeiramente proveitoso é beber a água e o vinho misturados. Assim também a disposição agradável do relato é o que causa prazer aos ouvidos do leitor. Aqui, pois, termino. Agora vamos iniciar o livro de Jó. Piedade de Jó. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó, íntegro, reto, que temia Deus e fugia do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e uma grande quantidade de escravos. Este homem era o mais considerado entre todos os homens do Oriente. Seus filhos tinham o costume de ir à casa uns dos outros alternadamente para se banquetear e convidavam suas 3 irmãs para comemorar e beber com eles. Quando acabava a série dos dias de banquetes, Jó mandava chamar seus filhos para purificá-los, e na manhã do dia seguinte oferecia um holocausto por intenção de cada um deles, porque dizia ele: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus nos seus corações. Assim fazia Jó cada vez. Aqui explica que purificá-los por meio de abluções rituais. Amaldiçoado, o texto traz abençoado, que deve ser eufemismo ou uma correção intencional. Suas provações. Um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor disse-lhes: Dondes vem tu? Andei dando volta pelo mundo, disse Satanás, e passeando por ele. O Senhor disse-lhe: Notastes o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus, afastado do mal. Mas Satanás respondeu ao Senhor: É a troco de nada que Jó teme a Deus? Não cercaste, como de uma muralha, a sua pessoa, a sua casa e todos os seus bens? Abençoas tudo quanto ele faz e seus rebanhos cobre toda a região. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele possui. Juro-te que te amaldiçoará na tua face. Pois bem, respondeu o Senhor, tudo o que ele tem está em teu poder, mas não estenda a tua mão contra a sua pessoa. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, um dia em que os filhos e filhas de Jó estavam à mesa e bebiam vinho em casa do seu irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles. De repente apareceram os sabeus e levaram tudo, e passaram a espada os escravos. Só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Estando ele ainda a falar, veio outro e disse: O fogo de Deus caiu do céu, queimou consumindo as ovelhas e os escravos. Só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Ainda este falava. E eis que chegou o outro e disse: Os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e os levaram. Passaram a fio da espada os escravos, só eu consegui escapar para te trazer a notícia.
Ainda esse estava falando, e eis que entrou outro e disse: Teus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão mais velho, quando um furacão levantou-se de repente do deserto, abalou os 4 cantos da casa, e esta desabou sobre os jovens. Morreram todos. Só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Jó, então, se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça. Depois, caindo prostrado por terra, disse: Nu, saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não cometeu nenhum pecado, nem proferiu contra Deus nenhuma blasfêmia. 2. Ora, um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, Satanás apareceu também no meio deles, na presença do Senhor. O Senhor disse-lhe: De onde vens tu? Andei dando volta pelo mundo, respondeu Satanás, e passando por ele. O Senhor disse-lhe: Notaste meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus e afastado do mal. Persevera sempre em sua integridade. Foi em vão que me incitaste a perdê-lo. Pele por pele, respondeu Satanás. O homem dá tudo o que tem para salvar a própria vida. Mas estende a tua mão. Toca-lhe nos ossos, na carne. Juro que te renegará em tua face. O Senhor disse ao Satanás: Pois bem, ele está em teu poder. Poupa-lhe apenas a vida. Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com uma lepra maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó tomou um caco de telha para se coçar e assentou-se sobre a cinza. Sua mulher disse-lhe: Persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Falas, respondeu ele, como uma insensata. Aceitamos a felicidade da mão de Deus, não devemos também aceitar a infelicidade? Em tudo isso, Jó não pecou por palavras. Os 3 amigos de Jó. 3 amigos de Jó. Elifaz de Temã, Bildade de Shua e Sofar de Naama, tendo ouvido todo o mal que lhe tinha sucedido, vieram cada um de sua terra e combinaram ir juntos exprimir sua simpatia e suas consolações. Tendo de longe levantado os olhos, não reconheceram e puseram-se então a chorar, rasgaram os vestidos e lançaram para o céu poeira, que recaía sobre suas cabeças. Ficaram sentados no chão ao lado dele 7 dias e 7 noites, sem que nenhum lhe dirigisse a palavra. Tão grande era a dor em que o via mergulhado. Queixas de Jó. Então Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Jó falou nesses termos: Pereça o dia em que nasci e a noite em que foi dito uma criança masculina foi concebida. Que esse dia se mude em trevas, que Deus lá do alto não se incomode com ele, que a luz não brilhe sobre ele, que trevas e obscuridade se apoderem dele, que nuvens o envolvam, que eclipses o apavorem, que a sombra domine esse dia, que não seja contado entre os dias do ano, nem seja computado entre os meses, que seja estéril essa noite, que nenhum grito de alegria se faça ouvir nela. Amaldiçoa-na aqueles que amaldiçoaram os dias, aqueles que são hábeis para evocar Leviatã. Que as estrelas de sua madrugada se obscureçam e em vão espere a luz. E não veja abrirem-se as pálpebras da aurora, já que não fechou o ventre que me carregou para me poupar a vista do mal. Porque não morri no seio materno, porque não pereci saindo de suas entranhas, porque 2 joelhos para me acolherem, porque 2 seios para me amamentarem, estaria agora deitado e em paz dormiria, e teria o repouso com os reis, árbitros da terra que constroem para si mausoléus, com os príncipes que possuíam o ouro e enchiam de dinheiro as suas casas, ou então com o aborto escondido, ou não terias existido como as crianças que já não viram o dia.
Ali os maus cessam os seus furores, ali repousam os exaustos de forças, ali os prisioneiros não estão tranquilos, já não mais ouvem a voz do exator. Ali juntos os pequenos e os grandes se encontram. O escravo ali está livre do jugo do seu senhor. Porque concede a luz aos infelizes e a vida àqueles cuja alma está desolada, desconsolada, que esperem a morte sem que ela venha e que procuram mais ardentemente do que um tesouro, que são felizes até ficarem transbordados de alegria quando encontrarem o sepulcro. Ao homem cujo caminho é escondido e que Deus cerca de todos os lados. Um lugar do pão tenho, meu suspiro e meus gemidos se espalham como a água, todos os meus temores se realizam e aquilo que me dá medo vem atingir-me. Não tenho paz, nem descanso, nem repouso, só tenho agitação. Amanhã seguimos em primeiro discurso de Elifaz.